O entrevistado do dia. Bom, o entrevistado do dia tem tudo a ver com esse assunto, né? Que é um assunto que é muito espinhoso e absolutamente essencial para tirar o Brasil desse ranking, Brasil e o mundo, né? Servir de espelho desse ranking vergonhoso de violência e exploração a crianças e adolescentes. A história dos crimes sexuais é a história da secularização dos costumes e práticas sexuais. E, deste modo, é importante proteger a liberdade individual de todo ser humano, principalmente de crianças e jovens, contra os abusos de terceiros. Bom, quem vai abordar esse tema aqui com a gente, sobre essa data importante, que é a data de amanhã, nós temos a satisfação de receber aqui no estúdio a juíza titular da primeira vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, doutora Diná Fernandes. Muito bom dia. Bom dia a Rosali Pinheiro, ao Cristóvão Nonato, aos apresentadores do Jornal da Rios, né, que é uma rádio que já me conquistou, informativa, informação precisa, atualizada, viu? Meus parabéns a vocês, eu estou aqui já como uma entusiasta. Opa. Bom dia aos rádio ouvintes também, é um prazer estar aqui para trazer aqui, para conversar com vocês sobre esse assunto, como foi dito, espinhoso. E os internautas que estão enxergando a senhora ali. Sim, olha só, os internautas, que realmente muita gente pelo YouTube, né, e tudo mais, então meu bom dia a vocês também. A senhora com essa roupa vermelha, tá todo mundo olhando para a senhora. Audiodescrição da doutora vermelha, que eu sou meio daltônico. É vermelho ou é vermelho, né? Não é isso aí, é o carmim. Entre o laranja, olha aí. É um vermelho. Como nós estamos no Maio Laranja, que é de combate, eu escolhi justamente por isso. Combate à violência, exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Doutora, tem um termo que a Rosali fica me chamando a atenção toda vez que a gente vai tratar dessa questão de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, falou, lembre-se da dignidade, lembre-se da dignidade. Aí a senhora me deu uma aula aqui, deu uma aula pra gente logo no início, de que a palavra dignidade que tá na lei, tá na Carta Magna, tá na Constituição, é isso que tem que ser defendido. Isso. A senhora falou tão bonito aqui que eu falei, fale no ar, vamos ligar o microfone. Bem, então, como eu falei, é um espraiamento do que a Constituição, o que o Constituinte falou sobre a dignidade. Porque a dignidade, na verdade, todos nós temos. Dignidade da pessoa humana. E a dignidade da criança, ela ainda é mais especializada, porque você sabe, depois eu vou ler aqui o artigo da Constituição, porque é importante, mesmo sendo às vezes cansativo a leitura, mas é importante porque a gente fixa. Mas bem, a criança é um ser em desenvolvimento, Rosali. Ela não está preparada para algumas coisas, né? O organismo dela, a mente dela, ela está ainda conhecendo o mundo. Ela não... mas a criança gosta, ela não sabe o que é. Então, algumas coisas o Constituinte falou que é a dignidade. Então, o artigo 227 da nossa Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É lindo, né? Eu gosto tanto de ler a Constituição. É o artigo 227, que está... que dá base ao Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto é a regulamentação, muito bem, desse artigo. E esse artigo está dentro do capítulo 7, que fala da família, da criança, do adolescente e do idoso. Então, vamos tratar já com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Vamos. Né? Quais são os crimes previstos no ECA? Ah, Rosali, aí tu pega. Mas São muitos, porque assim... Os crimes do ECA, eles vão desde crimes administrativos, como vender bebidas
para crianças, Tá. como crimes que envolvem a exploração sexual, né? Eu realmente aqui não me preparei para te colocar todos os artigos. Mas basta dizer Mas as áreas. eles têm, tem esse, que é aquela coisa que eu te falei, a criança não está preparada para algumas coisas. O que acontece? A cultura. É a cultura. No Amazonas, no Nordeste, uma criança é um mini adulto. Se você chegar hoje em certas regiões do Amazonas, a criança tem uma responsabilidade de adulto ali. Ela limpa a casa, às vezes ela trabalha na roça e às vezes já tem o nosso assunto, a vida sexual ativa, quando não deveria. Por quê? Aí a gente vai, porque os crimes mesmo, eles não estão no ECA, esses da dignidade. Eles estão no Código Penal. Sim. 213, 217. O nosso, que são crianças e adolescentes, é 217A. E a pena começa nos 8 anos. Então, geralmente, a pessoa já fica, quando condenada, no regime fechado. É um crime tratado pelo legislador como um dos mais cruéis e é hediondo, né? Por isso que eu estou te falando, porque ele perverte, ele transgride a formação de uma pessoa. Entende? Doutora, essa é uma questão que eu falei espinhosa, mas é tão delicada porque acaba tendo o manto de proteção da própria família ali em redor, que tem medo até de tocar no assunto. É verdade. Eu imagino uma vara como a sua, a quantidade de profissionais que a senhora tem para lhe auxiliar a desbaratar essa nuvem de, vamos colocar assim, de proteção ruim que tem contra uma criança. Você observa que ela tem sinais de abuso, tem sinais de que tem alguma coisa muito errada e você precisa investigar para chegar no ponto. Qual é amanhã vai ser um dia muito bom de debate sobre isso, né? Qual é o ponto que a justiça, que a sociedade deve olhar para quando a criança está visivelmente tendo uma disfunção, tem algo errado acontecendo? Pois é, Cristóvão, inclusive 18 de maio é uma data marcante porque uma criança capixaba foi morta, estuprada, drogada, né, e exposta numa rua do estado do Espírito Santo. É muito triste a história, né? Eu até me emociono, porque a gente não, é cruel, percebe cruel a história, que muito é cruel. uma situação que o ser humano não pôde se defender. Que nem ser humano completo ainda era. Perfeito. Então, como olhar os sinais do abuso, você está dizendo? Em primeiro lugar, só indo na tua pergunta, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, algo que eu acompanho com muito prazer e muita honra, ele foi um dos precursores a colocar essa vara especializada ainda na gestão da desembargadora Graça. Lembro bem Prestes, vocês se lembram? Lembro. Era uma vara que cuidava de crimes de idosos, de todos os crimes contra a criança. E assim, tudo é prioridade ali. Porque nós temos muitas prioridades no Brasil. Só assuntos sensíveis, né? Mas a questão da dignidade, ela precisava ter um olhar especial. E em 2017 veio a lei da escuta especial, do depoimento especial, que aí vem a estrutura que você me perguntou. Isso. Nos nossos casos, porque a violência é sexual, a vítima não se encontra com o réu. Tem todo um cuidado ao chegar no fórum. Ela vai para um andar diferente do que o réu tem que se apresentar. Perfeito. Tá bom? Isso a vara fica monitorando. Hoje, como você disse, às vezes no corre-corre, na formalidade, a gente esquece dos meios sociais, dos aplicativos. O WhatsApp é crucial no nosso dia a dia do fórum. Então, nós ficamos monitorando. Você já está vindo e tal. Mas aí já começa. Pasme. Às vezes, a vítima chega no mesmo Uber do réu. Porque voltou a viver. Porque às vezes não sabe que pode pedir medida protetiva. Aí você vem, a família, a mãe precisa economicamente. É quase o mesmo círculo vicioso da violência doméstica contra a mulher. Pronto. Porque toda aquela família ali, ela depende daquele abusador financeiramente. E por vezes se queda a isso. Se ele quer me bater, eu vou apanhar. Se ele quer abusar da criança, eu não posso fazer nada. Você entende? É uma situação de extrema vulnerabilidade que a gente chama.
pessoa, ela tá ali que não consegue reagir. É por isso que o Estado, quando a família não tem condições, tem que entrar com a mão. Vou dizer, não mão forte, mão justa. Justa. Aplicando a lei. Porque isso não é, viu, Rosali? É porque a doutora Diná é muito dura. Sabia que dizem isso pra mim? Sua mão é muito pesada. Não, é a lei. Rosali, Cristóvão, eu só aplico a lei. O juiz, ele não inventa. Não é como nos Estados Unidos, que ele bate o martelo e diz: você vai fazer tal coisa, direito consuetudinário, como nós somos civil law, direito da lei, do que está previsto. Então, eu aplico o que o legislador disse que eu preciso aplicar. Então, é longa a instrução. Por vezes, nós não encontramos mais as vítimas. Isso. Às vezes estão assim, aí vamos lá ao procedimento. Ele chega no fórum, espera lá Isso foi inovador aqui no Amazonas? Foi. É uma situação assim, inclusive premiada. Premiada. São Como é o nome da poucos- sala? A sala tem um nome especial Sim, que eu tô essa foi a tentando da lembrar. segunda vara, porque você sabe, nós temos 2 varas. Duas, né? Tá. Porque, como eu tô lhe falando, uma audiência desse crime chega a durar 3 a 4 horas. Olha aí. Porque para ouvir a criança, Rosali, Cristóvão, primeiro o psicólogo ou assistente social, que a gente chama de entrevistador forense, descaracterizado, eles até já chegam lá querendo falar com a juíza, os bichinhos, olha, às vezes. Mas assim, não pode. Eles têm esse recebimento, recebe, conversa, pergunta o que ele gosta de fazer, aí depois entra na sala. Aí fica assim, o entrevistador com o ponto no ouvido e ele é a criança. Aí ele explica para a criança, olha, aqui nós vamos conversar sobre coisas que realmente aconteceram, coisas que você precisa contar para a gente. Na outra sala está a juíza, o promotor, o advogado. Ela não fala o nome do réu para a criança. Em momento algum. E o réu não assiste o que ele vai falar. Claro. Porque a presença do advogado garante a ampla defesa. Porque, por vezes, por ele saber que o réu pode estar ouvindo, ele se trava. Ele se trava, claro. E aí, gente, é muito longo. Porque o entrevistador forense precisa ganhar a confiança. E aí ele vai conversando, aí ele começa. O que você fez hoje, desde a hora que você acordou até chegar aqui? É a primeira pergunta. Aí ele diz, eu acordei. Alguns contam com detalhes. Eu tomei um banho, eu não sei o que. E aí a gente já vê que a narrativa vai ser destravada, vai ser fluida. Mas alguns, desde aí, já estão travados. Estão travados. Entende? Porque então, se chegaram no mesmo aplicativo de transporte junto com o abusador, abusadora, né? Já tem consciência de que está lá. Em algum momento, ou seja, é tão assustador, gente, para quem já viveu isso, para quem já esteve, é adulto hoje em dia, mas para quem viveu essa situação, é como se o abusador, a abusadora, Cristóvão e doutora Diná Fernandes fosse onipresente, onisciente e Mas onipotente. Não é? Na mente dela, ele é. Exatamente, da criança abusada, do adolescente violentado, né? Ou seja, que perde a dignidade, gente, não é a criança nem o adolescente que perde a dignidade, ela é retirada, né? Ela é roubada, ela é saqueada, é uma violência terrível. Então, para nós que somos da sociedade brasileira, né, Cristóvão, nós temos que também fazer um olhar, doutora Diná Fernandes, da questão da família. Né? E por que nós ainda continuamos colocando a sexualidade, o sexo, que é algo tão bonito, né, como um tabu? E outra coisa, essa história da secularização desses costumes e práticas sexuais ruins. Isso. Né? Porque isso não era... Ninguém está dizendo que o sexo é uma coisa ruim aqui. Exatamente, sexo e sexualidade é algo lindo. Né? Mas tem que realmente, como a senhora bem colocou no início da nossa conversa, aqui no nosso diálogo qualitativo, tem que ser algo consciente, tem que ser algo do direito da pessoa, né? Então do ser humano já formado. Isso. Não é? Quando toma consciência que tem direito a ir para aquela próxima etapa da sua vida. Mas bora colocar a família nisso também? Pois é. Qual é o peso da responsabilidade que a família tem em perpetuar esse tipo de ausência da dignidade de crianças e adolescentes no país? Eu acho que a doutora está passando informações tão preciosas para gente que muita gente não sabe, né? Exatamente. Como acontece o processo. Antes do processo, doutora, o que provoca a justiça? Como é possível se provocar a justiça para chegar lá na sua vara e ter toda essa assistência que a senhora está falando aí? Gente,
Nesse momento eu quero mandar um abraço, não sei se ela está ouvindo, para a doutora Joyce, que é a delegada da DEPCA. Aquela mulher também tem uma história, seria interessante vocês chamarem. É a doutora Joyce Coelho? Ela é quem pega. Ela é ali, ela dá início ao processo. O início, ela está na ponta. Tá. São várias coisas, gente, que eu quero falar para vocês. Vocês vão falando e vem fluindo vamos aqui devagar. na minha cabeça. Então, só para ser didático e bem... O que acontece? Fornes, eu preciso falar de algumas pessoas que já estudaram sobre isso. Tá. Ele era um psiquiatra alemão que pegava lá na pediatria da Alemanha crianças abusadas. Então, ele tem um livro, que é um clássico, que ele explica sobre exatamente isso que vocês querem saber e todo mundo quer saber, os sinais. Mas a gente tem, e Fornes dizia assim, estamos assim, como meio cegos falando aos cegos, porque ninguém até hoje sabe direito. Que coisa. Por que isso acontece? Como prevenir, como evitar? Sabe? Porque é muito profunda essa história. Como nasce essa possibilidade? Aí você entra, família. A família, como a família, de certa forma, ela está dando essa oportunidade para surgir esses desejos, porque vem a questão cultural. Na América Latina, vocês deram dados precisos aí. América Latina, o Brasil está na frente, porque em alguns países da América Latina, incesto é cultural. Então, gente, é um assunto muito profundo. Até que ponto, e eu não estou aqui, vocês precisam até me desculpar. Eu sempre falo que o juiz tem que ter muito cuidado. Eu sou muito falante até para ser uma juíza, eu falo. É verdade. Porque a gente não pode ficar falando muitas coisas. Porque isso é um assunto que passa pela psicologia. Isso. O psicólogo, quando ele está aqui conversando com vocês, ele pode falar o que ele quiser, porque ele não tem a caneta na mão. Verdade. Vocês entendem? Por isso que... Para a senhora não ser acusada de ser tendenciosa, é isso? Exato. E eu não sou, eu quero deixar... Correto. Como dizem, quem não precisa dizer, né? Ok. Mas eu vou dizer por quê. Eu também, quando a gente fez agora o nosso mutirão, que depois eu queria falar um pouquinho, nosso o tempo está correndo. Vamos lá. Eu falei o seguinte, que não era só a criança que estava sendo, a vítima ali estava sendo atendida, era também o réu, porque tem pessoas que são acusadas de terem cometido esse tipo de crime e não cometeram e ficam anos respondendo a esse processo sem ser ouvido na justiça. Respeitado o contraditório e ampla defesa. Então, gente, eu quero falar para vocês que eu sou uma juíza que respeito o contraditório e ampla defesa. Eu tenho minha opinião formada, porque ninguém é hipócrita de dizer que juízes são robôs. Eu tenho meus princípios, minha formação cristã, mas eu também respeito, como prometi no primeiro dia que assumi minha carreira de juíza, respeitar as leis e a Constituição do país. A nossa Constituição, ela é galgada no princípio da inocência. Então, desde que enquanto você não tiver oportunidade com um advogado, na presença de um juiz competente no sentido de poder julgar a matéria, se defender, você é inocente. Ok. Então, toda a nossa conversa aqui, meus amigos, que assim, super leve, vocês realmente são profissionais de excelência, é em tese. Em nenhum momento eu tô aqui... Tá combinado. Tá combinado, então. A gente tem, mas vamos voltar para a família. Isso. A família, ela é crucial. Eu tenho um relato de uma adolescente que sempre eu lembro dela. É muito tocante, porque, na verdade, quando o abuso acontecia, ela tinha 6 anos. Várias dessas vítimas engravidam dos abusadores. Olha só. Então, ela disse, sabe o que ela fez? Ela pegou um anel que ela tinha, abriu todinho e ela se mutilava. Tentando tirar a própria vida e tudo. E aí a mãe percebeu e foi perguntar o que era. Sinais. E ela contou, e a mãe não acreditou. E aí ela contou para a avó, e a avó acreditou. E aí começa aquela situação da família se desfazendo, porque a avó leva para a delegacia, é concedida a medida protetiva e o abusador, por vezes, é preso e aí deixa de trabalhar e a família passa fome. Claro. Ou por vezes não pode mais se aproximar de todos da família e sempre tem a turminha que apoia ele. Porque, infelizmente, ensinamentos entranhados. Não estou julgando em nenhum momento a ninguém. Cada um sabe do seu pensamento. Às vezes, realmente foi ensinado de maneira errada. Mas hoje em dia, nós estamos
totalmente avançados na proteção integral e prioridade absoluta da criança. Crianças que sofrem, veja, meninos. Porque é chocante menina, mas menino também sofre. Claro. Nós temos vários casos lá e isso atrapalha sobremaneira o desenvolvimento da criança. Doutora, Na escola ele não aprende mais nada, sim. ele vive no canto, ele não quer mais estudar, ele não quer mais comer. Essa rede de proteção que a senhora falou, inclui a escola, inclui o delegado, inclui... Eu já vi que a senhora tem uma preocupação muito grande com o acusado, com o réu. Qual é o momento para fazer o afastamento e... Assim que se sabe. Porque, veja, se não se afasta após que isso é revelado, ele vai achar que pode fazer. Entendi. Entende? Então é preciso que o Estado entre, como eu disse, com o que é previsto, para que ele saiba que já estão de olho e que não vai ser tolerado esse tipo de coisa. E ele tem direito à defesa, porém tem direito à defesa. Os cuidados do afastamento para garantir a sanidade daquela criança, é isso? Sim, sim. Okay. Aí se é concedida a medida protetiva, se ele não respeita, aí infelizmente a prisão preventiva é o caminho. Tá bom. A senhora queria falar muito do mutirão, porque são os casos, são a lista que está acontecendo e houve uma oportunidade para que isso acontecesse. A hora é essa, doutora. Vamos lá. Então, nós fizemos um mutirão agora, no final de abril. Foi muito prazeroso, mas sofrido. Isso aí é sofrido porque todo mundo trabalhando, você imagina. 120 audiências. 120? Em uma semana. Geralmente, 2 audiências são por dia. Nós fizemos 4 audiências em 4 salas, com 4 juízes e toda a equipe lá para ouvir essas vítimas. Para dar um descongestionamento causado pela pandemia, né? E também pelo fato de que algumas vezes os processos paralisam por algum motivo, ou a vítima mudou de endereço, ou ninguém acha uma testemunha que a defesa não abre mão, né? Recente, apareceu ontem na mídia, os que são acusados de matar o Dom, né? Aquele pessoal lá na Alto Solimões. No Alto Solimões, teve a audiência anulada porque não foi ouvido uma testemunha de defesa que eles queriam ouvir. Então, olha só como é importante você respeitar o direito de defesa. Rita. Então, assim, às vezes a gente não consegue fazer audiência. Então, nesse nosso mutirão, nós tivemos 73% de aproveitamento. Opa! Né? Muitos processos resolvidos. As pessoas chegavam lá, ou até mesmo porque nós temos nossas audiências híbridas também. Quem não pode ir, quem já está em outro estado ou não quer ir, entra pelo celular e conta. Se for maior de idade. A menor de idade não pode, né? Ela precisa ir porque ela vai ser... Porque alguns já estão maior de idade. Sim. E a menor de idade tem que ir presencialmente porque é nesse protocolo aí... Especial. Conversa e tudo. Então, nós tivemos um grande aproveitamento. E isso aí foi crucial para a gente poder, por enquanto, atualizar mais as audiências para que elas não demorem muito. Mulheres com família formada, já que foram abusadas aos 10 anos, foram ouvidas nesse mutirão, né? Por conta de um protocolo que precisa ser obedecido. Não é, não se trabalhou antes? Se trabalhou e muito. As juízas que antecederam o trabalho também, dia e noite, combatendo. Mas é porque agora, as pessoas estão denunciando mais. Não prescreve. Prescreve a partir da maioridade. Entende? Quando ela começa a contar o prazo, quando ela alcança a maioridade. Então, assim, demora. Tem alguns casos que prescrevem. Por exemplo, a exploração sexual, a pena é um pouco menor. Por exemplo, as maiores de 14 anos, que aí não é presumido, quando a vítima tem mais de 14 anos, não há presunção de que foi um hediondeiro, aí ela pode ser ouvida dizendo, né, como foi isso. É um assunto muito, como eu estou falando para vocês, delicado, que às vezes se a gente falar muito superficialmente, pessoas vão entender de maneira errada. Que eu estou defendendo algum tipo de namoro na adolescência e não é por aí. Então, por isso que é importante se chamar
um psicólogo Porque já para tem um falar nível- nesses detalhes. Já tem um nível de consciência mais Sim, elaborado, sim. já não é mais uma criança lá de 8 anos, como foi Sim. o caso que originou a lei e o Sim. dia de combate. Exatamente não é isso, Cristóvão. Então tá bom, estamos aqui para ajudar, porque a gente sabe da dificuldade Verdade. que é essa vara. Doutora, fale um pouquinho dessa rede de proteção que tem para ajudar as famílias, e a senhora acabou de dizer que aumentou o número de denúncias. Sim. Pode ser por conta dessa rede de proteção? Com certeza. Ó, a escola, depois da família é a escola, Ok. né? Às vezes, um médico que percebe alguma coisa quando a criança vai numa consulta, né? Tem o Conselho Tutelar, que vocês conhecem, um organismo histórico aí no combate. Tem a DEPCA, né? Que já recebe lá para formalizar, né? Aí a família, Secretaria de Assistência Social. A Sejusc, que está com um trabalho lindo do Faça Bonito, a secretária... Como é? Me Prola. fugiu. Não, o Prola é do nome município. dela. A prole está Me na É do fugiu município. o nome da Alternativa. secretária, mas uma pessoa também jovem, que também, como a gente fala, quando a gente enaltece o valor de alguém, não está desmerecendo ninguém. Ela está aí trabalhando, estão fazendo várias ações, né? Alguma coisa Pedrosa, o sobrenome dela eu me lembrei. Já lembrar. Enquanto o Cristóvão recupera aqui, no 18 de maio, né, Sim. também está dentro dessa rede de proteção, porque é um movimento nacional, Sim. né? Então, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes é o 18 de maio. Sim. E em relação a todo 18 de maio, como é que se comporta, então, um tempo depois, a primeira vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes? Ela recebe um volume maior? Sim. Né? Chega até vocês, então? Sim. Porque assim, quanto mais estrutura você oferece, mais as pessoas têm coragem. Eu vou até falar assim, uma situação minha mesmo, sem citar nomes, para vocês verem como que a informação liberta. Infelizmente foi uma manifestação um pouco tardia e até desesperançosa. Eu uso minhas redes sociais pessoais para divulgar tudo, que agora faz 4 meses, gente. Faz um quadrimestre que eu tô lá na vara, porque eu era muito juíza. Corajosa, né, não? Eu era rede juíza social. no interior do Amazonas e vim promovida. Faz 4 meses que eu vim para lá e tô Tá bom. feliz com isso. Bem, aí como é que foi? A moça me mandou num privado de uma rede social, parabenizando e dizendo que quando era criança, ela foi abusada por 2 tios. E que ela tem uma conhecida recente que também foi a DEPCA e está com a esperança porque está vendo que o Estado está investindo mais, que naquela época dela não tinha esse tipo de investimento. E que ela espera que outras crianças possam vir a ser libertadas e até acolhidas nessa situação da estrutura. O governo do Estado do Amazonas também está investindo, está anunciando aí, nós estamos esperançosos, porque a pessoa quando vê a justiça sendo feita, o condenado ficando preso, condenado, tá? Alguém que já recebeu a sentença. Por isso a importância do processo tramitar rapidamente, com a necessidade de celeridade, a necessária celeridade. Então, eles vão vendo aquilo, opa, foi condenado, nossa, ficou preso, olha essa estrutura, eu não vou ser exposta ao ridículo, eu não vou ter que contar 20 vezes para alguém acreditar em mim, basta eu contar na escola e depois, opa, vou contar. Então, quanto mais se investe, quanto mais informação se dá sobre esse assunto, porque isso depende exclusivamente, às vezes, da vítima ter coragem de contar. E confirmar o seu relato até o final, porque o caminho é árduo. Inclusive, tem vários projetos tentando implementar o depoimento único, que é uma utopia também, porque o depoimento nunca é único, porque, veja, eu quero, inclusive, mandar um abraço para o nosso colega que está lá na 2ª Vara, Dr. Rosberg Crozara. Equipe, né? Não, o outro juiz da outra vara. Sim, da outra vara. E toda a equipe psicossocial do tribunal, os servidores lá da 1ª Vara, o Edson Holmes, o Saulo, meu assessor, e todo mundo que está ouvindo aí, tá? Então, o que acontece? Ele conta que o seguinte, a criança, veja bem, é ouvida várias vezes. E olha, ela é uma criança, ela tem que insistir para poder chegar até o final. Então, quando ela conta para alguém, geralmente assim, reúne o conselho da família.
Aí ela tem que repetir na frente de todo mundo. Aí se um não acreditar nela, pode ser, e alguém que tem autoridade, pode ser que isso não vá à frente. Mas se a pessoa acredita nela e vai em frente, geralmente quando é alguém estranho à família, se vai em frente. Quando é alguém dentro da família, às vezes se abafa. Entendi. Aí ela é levada para fazer o exame, lá tem que contar tudo de novo, ela é levada na delegacia e se conta de novo, todo mundo ouvindo com atenção e dando a atenção. Mas isso cansa Claro. a vítima. E por vezes, aí vem a história das falsas memórias, que às vezes acontecem, e a defesa usa muito isso. Ela está inventando isso é uma falsa memória. As perguntas, essa criança assiste muito TikTok, essa criança assistiu isso em algum filme, está contando hein, aqui. doutora? Que Algum loucura desafio isso, de né? joguinho. Então, que ela a viu. criança tem que ser muito batalhadora para chegar até o final nessa questão. Impressionante. A doutora da Sejus, que é... E secretária titular, Jussara Pedrosa Isso mesmo. Celestino da Costa. Ela mesma. A gente tem encontrado nesse mês com todas as iniciativas e ela tem anunciado que o governo está preparando bastante estrutura aí para avançar no combate. E na SES, a doutora Kelly Patrícia Paixão, de assistência social. Isso falando do Estado, né? Sim. No município tem também o secretário, que me fugiu o nome dele agora, que ele vai ficar muito bravo comigo, que é um grande batalhador aí das causas sociais também, junto com a doutora Graça Prola, da SEMAC, né, da Secretaria Municipal. Vou já lembrar o nome dele também, não fique com raiva de mim não. Vamos adiante, doutora. Amanhã é um dia histórico aí, pelo dia que marcou o combate à exploração de crianças e adolescentes. O que a Justiça tem de campanha? Bem, nós temos essa ida aos meios de comunicação, Ok. além do nosso trabalho do dia a dia. Não para. Não para, não. Tá? Não, mas o que a gente está indo? Porque a informação, ela liberta. Vocês são, eu digo, tá? Me desculpem se vocês acharem pejorativo, mas a mídia é o quarto poder. Sim. Tem livros sobre isso, tem teses, né? É o que Vocês têm o poder, É o que sustenta a porque democracia, vocês levam né? a informação. Tá, Infelizmente, surgiu aí na modernidade as fake news, sim. que é o câncer, né, da informação. Mas nós estamos indo até vocês, aqueles meios de comunicação que estão chamando, a gente está atendendo, está indo para conversar dentro da nosso limite ético, é claro, mas para levar a informação e pedir para você, família, você mãe, olha, quando eu ouço a mãe lá no depoimento, ela está tão sofrida como a vítima. Claro. Elas choram, se sentindo culpadas. Eu chego a tentar dizer para elas que elas não são réis ali, que elas não fiquem, porque elas acreditaram. No final, eu dou parabéns para elas. Olha, a sua parte a senhora fez. A senhora levou a notícia para as autoridades. Agora, descanse. Eu sei que é difícil acreditar, mas descanse. A sua parte foi feita. Deixe com a justiça agora, porque a gente vai respeitar a lei e vai aplicar a lei. Então, mãe, acredite nos seus filhos. Ouça, converse. Tem que ter. Eu sei que é muito difícil, principalmente para as mães que trabalham. Porque a mãe que trabalha, viu, ô Cristóvão, isso é importante. Porque a mulher lutou muito para conseguir seu espaço na sociedade. Sim. Não foi pouca luta também, não. E por vezes, quando ela se vê numa situação que Deus sempre livre a todas as mães e crianças, numa situação dessas, ela é a primeira a ser colocada no banco dos réus. É verdade. Mas isso não dá o direito de uma criança estar na casa da avó, que venha um tio e faça alguma coisa com aquela criança. Não dá esse direito. Olha, desde o início dessa entrevista, que a gente vai e volta, e o circuito, o ambiente dessa violência é sempre o ambiente familiar. Uhum. 80 na casa dos 80% não é um desconhecido que Dos faz o abuso. 80%. É alguém próximo. Ok. Então é preciso encarar primeiro essa realidade. Depois, o abusador, de qualquer forma, é outra pessoa que precisa de ajuda. A senhora falou desde o início. Não é só para salvar a vítima, é para salvar também o abusador, né, doutora? Isso pode mudar o pensamento e a visão de quem está tentando proteger ali de alguma forma. Não está protegendo ninguém. É isso.
Cristóvão, Conseguir porque falar. o abusador, como você disse, também precisa de uma atenção do Estado, sabe? O Estado precisa... O Estado como um todo, não estou falando do Estado do Amazonas, não. O Estado como ente, né? Como aquele que a Constituição diz que depois da família, a sociedade, o Estado precisa garantir aos seres todos, nas suas peculiaridades, terem uma vida digna. Alguém que é usuário de drogas, alguém que é alcoólatra, precisa ter onde recorrer para se livrar desse vício. Todas as instituições têm algum tipo de trabalho, mas precisa ter um trabalho mais forte, tá? Nós temos também, olha, a nossa política antimanicomial, que hoje em dia se trata com dignidade as pessoas que têm problemas mentais. Várias pessoas com problemas mentais não têm culpa e vão lá e fazem as coisas erradas. Então, a coisa é muito ampla, Cristóvão e Rosali. Não é simples, não. Por isso que nós precisamos andar de mão dadas. Família, sociedade, governo, para proteger nossas crianças. A senhora está na ponta da confusão. Vai quebrar lá na sua mão para a senhora decidir e tomar a decisão mais difícil que ninguém quer tomar. Verdade. Cai na sua mão. No início, para resolver essa chaga, né, essa ferida que tem na sociedade, onde a senhora acha que o Estado e a sociedade poderiam agir com campanhas mais efetivas? É a escola? É o meio social? É onde? Olha, eu não me lembro agora o dia, nós nos reunimos lá no auditório da UAB, por iniciativa da Sejus, que eu pude falar com o pessoal lá da rede de proteção, meu abraço para vocês, dar estrutura para esse pessoal. Tem muita gente que já faz um trabalho lindo, Cristóvão. Aumentar quem já faz um trabalho. Muitas pessoas, eu não vou citar nome nem de instituição, nem de ninguém, porque eu seria injusta. Tá. Porque em todo o nosso estado, agora falando do nosso Amazonas, nosso país, muita gente trabalha, muita gente combate, muita gente tenta, mas não se tem estrutura, né? Não se tem, talvez você que tem aí uma empresa, né? Parceria pública e privada, alguém que queira investir nessas... Os abrigos também estão nessa rede de proteção. Nós estávamos na Assembleia anteontem, a desembargadora Joana, meu abraço, nossa coordenadora da Infância e Juventude no estado do Amazonas, guerreira também, linha de frente, falando que tem abrigo que estão passando fome, sabe? Então toda essa rede precisa de uma atenção. Porque, como se diz, ninguém está querendo. Esse assunto é tão espinhoso que, por vezes, as pessoas não querem falar porque acham... tá querendo aparecer essa juíza. Olha aí, querendo... Não, ao contrário. Por mim, eu ficaria lá no meu gabinete fazendo minhas audiências e produzindo, porque é isso que importa. Mas eu estou aqui só para dizer para você que não desanime. Você que tem condições, ajude. Empresa, doe para esses abrigos. Reduza no seu imposto de renda. Doe o amor, né? Então, assim, cada um pode fazer um pouquinho, tá? E juntos conseguirmos, porque eu, inclusive, vou fazer lá na ESMAN, em setembro, uma tribuna jurídica que a gente chama Diálogo sobre a Dignidade Sexual. Eu vou depois chegar mais perto, eu quero vir aqui com vocês. Tá. Pra gente conversar. Porque as pessoas que tratam do assunto trabalham tanto, mas às vezes não tem tempo de conversar. Porque o trabalho... É a Escola Superior do Magistrados do Amazonas. Isso. Magistratura. Isso, que é o nosso nosso atual diretor, desembargador Pascarelli, que também assim, é uma pessoa que avança nos estudos e abre lá a porta para a gente fazer lá os nossos diálogos. Então, a gente precisa conversar sobre esse assunto. Para começar é isso. Mas entre isso o tem que meio parar mesmo, de ser um né? tabu. Sim. Se a criança quiser falar à mamãe, e é engraçado que sempre é assim, ó. Elas têm tanto medo de falar que elas às vezes tomam coragem ouvindo um negócio desse que a gente está fazendo aqui. Sim. Numa palestra que se faz na escola. Sensibiliza, né? Vários relatos dizem, eu não sabia que o que ele estava fazendo era errado. Olha aí. Porque logo depois ele me dava um bombom. Ele me chamava para comer um chocolate, para jogar. Vou falar aqui as frases que me vêm na cabeça. Ele me chamava para jogar joguinho no celular dele. Ele me chamava para ajudar a lavar a louça. Ele me chamava para ver a comida do cachorro.
Ele fazia assim, eu só queria ajudar. Com uma compensação. Para distrair, e logo depois ele compensa dando um doce, um lanche, ou pior, dizendo que vai matar toda a família. Meu Deus. Se contar. Vou matar você, sua mãe, toda a sua família. Ninguém vai... Terror. Teve uma que relatou que a mãe chegava tarde de casa, ele mostrava quando a mãe chegava um facão que ficava embaixo do colchão. Se você contar para sua mãe, essa noite eu mato ela. É desse jeito terror, que é a né? vítima. Então você vê que essa vítima, Pesado. ela é vítima em todos os sentidos. porque... Doutora, eu sei que para destravar almas, o negócio é complicado demais, tem doença, tem alma, tem tudo no meio. O que a senhora acha da atuação de uma instituição secular, poderosa, feito a Igreja Católica, que teve um Papa muito corajoso, Sou e fã. expôs, Papa Francisco, expôs essa chaga e levou para o debate na sociedade. Esse, a senhora acha que é um bom exemplo para ajudar a fazer a sociedade se reconhecer? Com certeza. Com certeza, a Igreja Católica, como instituição que tem minha total reverência, Papa Francisco, o líder maior, vários padres, não vou citar nomes porque conheço vários aqui que têm minha admiração também. A fé, ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se esquecerá dele. A Bíblia, fé, oração, eu acredito em tudo isso. Então, assim, a fé, ela é uma das coisas que a gente pode tomar na mão e seguir. Mas as pessoas precisam, como você disse, destravar almas, porque por vezes isso precisa ir na alma mesmo. Então, sim, minha resposta sim, a fé. Pode ajudar. Essa instituição que você diz, a Igreja Católica já ajuda muito e pode ajudar sim. Que tem várias outras denominações, Sim. todo mundo podia Igrejas evangélicas, aproveitar sim. a data de amanhã, procurar a senhora, Sim. convidar a senhora para ir a alguns cultos, algumas cerimônias, para a Mas senhora estar eles têm, presente. os líderes lá, eles são muito ouvidos. Às vezes os próprios líderes falando, é até melhor. Ok. É até melhor. Eu tenho conversado com alguns. Pastor, padre, fale na sua homilia. Use a palavra está lá disponível, né? Então, por vezes, o líder religioso ali, aquele que os fiéis confiam, falando, é bem melhor do que a doutora falar, porque eu não tenho esse dom, porque isso é um dom, isso é um chamado. Claro. Ser um líder espiritual, pregar a palavra. Eu prego assim, eu gosto de falar da Bíblia, mas eles são mais, né? É lógico, claro. Então, Cada isso, qual Cristóvão. no sua... quantos casos, quantos processos tem na justiça hoje ativos? Ativos, beirando os 2.000. Meu Deus. Ó, esperando a audiência de instrução, mais de 600. E nós só cuidamos de dignidade sexual. Por conta disso que eu tô te falando. O trâmite é muito lento. É assim, comparando um júri. Sim. É lento. O júri é muito maior porque no final tem que ouvir, os jurados têm que votar, mas o nosso, de todos os trâmites, de todos os crimes, depois do júri, acredito que mais demora para se chegar ao final. Porque, por exemplo, começou o depoimento especial, já aconteceu isso, tá? Aí ele começa a conversar, o entrevistador forense, e a vítima começa a chorar. Eu não tenho condições de falar. Aí ele pergunta, você não quer mais falar? Não, eu quero, mas hoje eu não tenho. Suspende a audiência, vai marcar numa nova data, encaminha ela para um acompanhamento, remarca e ouve. Essa preparação, a senhora estudou lei, teve toda uma experiência no interior, conheceu casos que dá para escrever livros e livros que a senhora vai fazer ainda ao longo da sua vida. Mas o preparo psicológico também, profissional, com profissionais, para um juiz que está na cadeira que a senhora está, é muito grande, né, doutora? Tem que ser, mas aí a gente vai no espaço que sobra do trabalho, porque imagina, a gente saiu lá do mutirão, um bagaço. A gente chega em casa, não consegue mais nem abrir a boca. Aham.
E assim, ainda tem que se preparar, como você falou. Graças a Deus eu estou fazendo um mestrado, pretendo escrever minha tese nesse assunto, se até lá eu não desistir, né? Se no caminho eu não desistir, porque o juiz não pode parar. Claro. Ele tem que continuar estudando, como todo profissional, né? Mas assim, mais uma vez agradecemos aí o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, a todos os servidores e todo mundo que acredita nessa causa, toda a rede, vocês... Porque vocês terem aberto aqui esse canal de fala demonstra que a Rádio Rios, ela está totalmente contra o abuso de exploração sexual de crianças e adolescentes. Vocês não compactuam com isso. Só de vocês abrirem isso aqui para ser falado num horário nobre desse, que tem um monte de gente me mandando foto aqui que está ouvindo. Na hora, estão vendo. Então, parabéns também. É preciso dizer que todo esse esforço, doutora, tem um resultado, né? Que nós estamos melhorando nesse ranking internacional por exatamente encarar o problema de frente, reconhecer o problema de frente, encarar e meter a mão nessa... Isso, é pra frente que se anda. Vamos em frente, vamos... Coisas tristes aconteceram, Araceli morreu. Que é o caso. Mas não vamos deixar outras Aracelis morrerem desse jeito e as coisas ficarem impunes. Vamos lembrar, nesse caso, dessa menina de 8 anos de idade, lá do Espírito Santo, que aconteceu em 1973, acho que salvo engano. Acho que 74, 74, né? E que tem sido lembrado e tem sido uma bandeira de luta para o combate à exploração, à violência e o direito à dignidade de crianças e adolescentes, e que a doutora Diná está aqui como essa guerreira, né, de ponta, que vem também da tradição da justiça brasileira e da justiça do Amazonas de encarar e resolver esse problema, junto com toda essa rede de apoio que a doutora faz questão de lembrar aqui desde o início, que começa lá na escola, começa na família e que chega até as mãos dela, porque também ela não é uma super heroína para aguentar esse peso sozinho. É isso mesmo, doutora? Eu não sou, na verdade, eu sou um grãozinho de mostarda. Né? Eu mas sou uma coisinha, não sou não. Eu sou uma molinha lá nessa estrutura imensa que precisa funcionar para a criança se sentir segura. Criança tem que brincar. Criança tem que ter sonhos. Criança tem que descansar, dar o seu soninho de tarde sem ninguém ficar indo lá importunar. Criança tem que poder usar o seu biquininho, o seu maiôzinho, sem ninguém tá dizendo que ela tá bonita, que ela tá sexy. Sem sensualizar e hipersexualizar. Isso, criança tem que ser criança, na sua mais bonita expressão. Vamos parar de sensualizar, me desculpa, tá? Você que acha bonito essas musiquinhas de novinha, me desculpa, isso tá errado. Tá errado. Alguém precisa dizer isso, né, doutora? Sabe, porque assim, quem é que não gosta de ser elogiado? Quem é que não gosta? A criança gosta, mas ela não precisa ser erotizada. Você pode dizer que cabelo lindo você tem, mas não ficar destruindo as fases, as etapas da infância, da adolescência, porque veja, todo tipo de vício, Cristóvão e Rosali, desvirtuam, levam para um caminho que não é do estudo, que não é da profissionalização. A pessoa vira um mulambo, alguém que não consegue. Isso destrói os neurônios, porque ela fica viciada naquilo. Sim. Então, qualquer tipo de desvirtuamento, vício, porque tem sim crianças que ficam viciadas. Claro. E isso é muito sério. Vão tomar remédios controlados. Isso vai tirar a concentração. Quem vai cuidar dessas crianças? Quem vai dar para elas um sustento? Porque às vezes nem a família vai... Não, foi você que foi lá se oferecer. Foi você, foi ela que veio aqui. Todo tipo de... Então, vamos ter cuidado. É básico esse cuidado. É a vítima sendo revitimizada o tempo todo. Isso. Né? E a doutora Diná Fernandes, né, desde o início da nossa entrevista aqui, Cristóvão, trouxe o caso, né, lembrando o caso da menina lá do Espírito Santo. O nome dessa menina, Araceli Cabreira Crespo,
E o 18 de maio é importante porque é o caso Araceli, pessoal. Ele refere-se à morte da menina brasileira, né? Então, Araceli Cabrera Sanches Crespo, de 8 anos de idade. Ela foi assassinada dia 18 de maio, acertadamente, como bem colocou aqui o Cristóvão Nonato, 18 de maio de 1973. O corpo dela foi encontrado 6 dias depois, totalmente desfigurado por ácido e com marcas de violência e abuso sexual. E o caso é tão hediondo, é tão grotesco, que há, inclusive, né, setores sociais, pessoas, né, que respondiam a setores sociais da sociedade na época envolvidas. É algo assim estranho demais, né? E que a sociedade, que bom que nós chegamos agora em 2023, e nós vemos aí agora a informação de que o Brasil melhorou nesse ranking do cuidado total com as suas crianças e adolescentes. É isso. Porque, gente, uma sociedade que a gente já deixa que adoeça ali mesmo, enquanto criança, enquanto bebê, né, não chegue nem à adolescência para viver também de uma forma feliz e agradável, essa sociedade está legada todo o tempo ao desengano, à desconstrução da sua história, e nós nunca vamos dar o passo civilizatório. E nós vamos ter todo o tempo sendo chamados de repúblicas de banana, de país do jeitinho, não é? E não é isso. O país é um país muito rico e começa essa riqueza toda não só pelo meio ambiente, pela diversidade do que está em cima e embaixo e dos lados. É o ser humano que nós temos aqui, gente, dentro desse país. Que pessoa que a gente está criando. O seu discurso foi maravilhoso, viu, Roseli? Muito bom, doutora. Diná, viu como a senhora conseguiu ganhar aí bons adeptos mas também? Eu sabia desde o momento que eu cheguei aqui que vocês são pessoas diferenciadas, né? Isso mesmo, Roseli. Vamos todos juntos, cada um no seu conhecimento, no seu expertise. Ninguém precisa saber tudo. Isso. A gente vai juntando um pouquinho do conhecimento daqui, vocês daí, e juntos nós somos uma rede de proteção, no sentido mais amplo que a criança possa, né, sentir e ser, né? Porque ela pode brincar, ela tem horário para ir para os lugares. Hoje em dia, isso é tão profundo, gente, que passa até pelo relacionamento pais e filhos. É isso. Os filhos não querem mais se submeter às autoridades do pai. Tá difícil? Tá difícil. Minha mãe só olhava para mim e obedecia. É isso. Muito complicado, mas nós vamos vencer. Não vamos nos entristecer, vamos em frente. Doutora Diná Fernandes, juíza titular da primeira vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A sua entrevista com certeza vai ter uma repercussão daquelas, além das mensagens que a senhora já está recebendo aí nas redes sociais. A gente só tem a agradecer pela sua presença aqui, não precisa nem dizer pela essencialidade do seu trabalho, e que a gente está aqui como um braço para ajudar sempre que necessário, e com os lembretes que a senhora deu para o apoio das pessoas e das instituições a essa rede de proteção que precisa de muita ajuda, né? Desde um alimento, um dinheiro para pagar um custo, que tudo isso tem um custo financeiro muito grande. Muito obrigado e bom trabalho para a senhora. Muito obrigada, Roseli. Gratidão por você estar aqui. Roseli, Cristóvão, toda essa equipe linda, que rádio linda, viu? Parabéns. Todo mundo parou de trabalhar para prestar atenção no que a senhora estava falando. Um pessoal assim, super, que a gente sente, viu? Eu acredito nesse negócio da energia, vocês são pessoas mesmo muito receptivas. Para terminar, eu queria deixar uma frase de uma pessoa que eu respeito muito. Zilda Armes, vocês lembram dela? Irmã. As crianças, quando bem cuidadas, são semente de paz e esperança. Doutora Zilda. Elas são... a nossa esperança está nas crianças. É a futura geração. Então, vamos cuidar do nosso futuro. Vamos respeitar o momento de cada um. Quem tem esse tipo de problema... Vou falar que nem minha avó falava, se manque. Se manque, tome coragem. Se manque, pare de mexer com criança. Isso. Se você não consegue, procura ajuda. Né? Evita. Eu sei que é difícil, que as crianças hoje gostam de usar roupinha. Evita sensualizar tua filha, teu filho. Né? E vamos em frente, porque eu acredito nessa bandeira. Acredito que temos muitas pessoas boas que vão nos ajudar nisso. E muitas pessoas ainda virão,
e farão coisas maiores do que estamos fazendo. Obrigada a Deus por tudo, porque Ele é a razão da minha existência, é Ele que me conduz, a minha família, minhas filhas, meu marido e meus irmãos, todo mundo, gente, obrigada. Um beijo para todos. A gente que agradece demais sua presença e a toda a sua equipe também que está lá. Minha equipe, falei o nome de todos. Quem não ouviu, não escutou a entrevista. Verdade. Porque são pessoas como a senhora e toda a sua equipe que conseguem, a gente, enquanto da imprensa, trazer essa informação maravilhosa de que o Brasil está saindo desse ranking nefasto, não é? Porque suas equipes similares à sua, país adentro, estão trabalhando diuturnamente. É isso. Vamos lá, vamos adiante. São 8 horas e 44 minutos, com oferecimento de Águas de Manaus. Se faz diferença na sua vida, a gente faz. Jornal da Rios vai para um rápido intervalo, voltamos já já com as últimas informações de hoje. Aí tem que ter esporte também, né? Vamos ter esporte. Eu quero ver a Roseli sorrindo hoje aqui, feliz. Até já. Já comecei. Jornal da Rios. Jornalismo de verdade. Estamos de volta com Jornal da Rios. Jornalismo de verdade. 8 horas e 47 minutos. Estamos de volta com o Jornal da Rios nos últimos 15 minutos. Vamos lá. São 8h47. Vai acontecer a Conferência Livre de Vigilância em Saúde e Ambiente nesta quarta-feira em Brasília. E vai reunir representantes do Ministério da Saúde, da sociedade civil e gestores estaduais e municipais de saúde. Coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Meio Ambiente do Ministério da Saúde, o evento representa uma das etapas preparatórias para a 17ª Conferência Nacional de Saúde, marcada para o período de 2 a 5 de julho, sob a coordenação do Conselho Nacional de Saúde. A enfermeira Marinélia Ferreira, que também atua como conselheira municipal de saúde, é a diretora de Vigilância Ambiental, Epidemiológica, Zoonoses e de Saúde do Trabalhador da Censa e vai representar Manaus na Conferência Livre. As conferências livres, segundo a enfermeira, podem ser promovidas por qualquer segmento da sociedade civil em âmbito municipal, estadual, distrital e nacional, estimulando o debate a partir do tema da 17ª Conferência Nacional de Saúde. A diretora de Vigilância ressaltou ainda que as conferências livres resultarão em propostas encaminhadas à discussão durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde e terão impacto direto na elaboração de políticas públicas em saúde para os próximos anos.
A Conferência Livre de Vigilância em Saúde e Ambiente receberá discussões em 8 eixos temáticos: a vigilância que temos, a vigilância que queremos, vigilância em saúde e ambiente e os desafios globais. Ainda de acordo com a enfermeira, as etapas preparatórias para a 17ª Conferência Nacional de Saúde são espaços democráticos, onde gestores, trabalhadores e a sociedade civil promovem soluções para a melhoria do Sistema Único de Saúde. Patrick Júnior para a Rádio Rios FM. 8h49, então vamos entrar, né, com a questão do esporte aqui, gente. É o Fluminense, teve Fla-Flu. Que felicidade, hein, que ontem diziam que era Flu-Fla, né, Fla-Flu. O Fluminense empatou com o Flamengo, ficaram no 0-0 pela Copa do Brasil. Vamos ver esse VT? No jogo que abriu as oitavas de final da Copa do Brasil, nada de gols. 0-0 para Flamengo e Fluminense no Maracanã. Para o tricolor, esse resultado foi exaltado, já que Felipe Melo foi expulso no início do segundo tempo. E o Fluminense jogou praticamente um tempo inteiro com 1 a menos. Graças à eficiência defensiva, o tricolor conseguiu segurar esse empate, como revelou o técnico Fernando Diniz. Demonstração assim, de organização defensiva, de entrega, e não abriu mão do jeito de jogar. Depois que a gente saiu jogando com a menos lá de trás e chegou à frente com condição de finalizar, tivemos algumas chances de marcar gol também. E o Flamengo praticamente viveu dos chutes de fora da área, alguns, eles tinham bons chutadores. Na realidade a gente tinha a estratégia de tirar os chutes mais perigosos. Os chutes muito de longe é muito difícil o Fábio tomar um gol de longa distância. Conseguimos travar a maioria dos cruzamentos perigosos, chamar a área bem preenchida. Então a gente teve uma organização defensiva de fato excelente no segundo tempo, que garantiu um ótimo resultado devido às circunstâncias do jogo. O jogo da volta entre Flamengo e Fluminense vai acontecer no dia 1º de junho, também no Maracanã. E nesta quarta tem o restante dos jogos das oitavas. Tem Grêmio e Cruzeiro na Arena, Sport e São Paulo na Ilha do Retiro, Atlético Mineiro e Corinthians no Mineirão. E esse jogo o Galo vai embalado. Ele vem de vitória no Campeonato Brasileiro e vai contar com o apoio da massa dentro do estádio, como comenta o goleiro Everson. Dá moral pra quarta-feira, aproxima mais ainda o torcedor pra gente, com certeza na quarta-feira, apesar de 2 dias assim direto, o ingresso a gente sabe que é caro, eu sempre bato nessa tecla aqui, mas com certeza o torcedor vai vir, vai nos apoiar para que a gente possa fazer essa sinergia maravilhosa, o torcedor nos empurrando, nos apoiando de fora para dentro e nós de dentro para fora fazendo eles incentivarem para que a gente possa buscar a vitória. Diante de um grande adversário também, sabemos que é um mata-mata, então é de suma importância uma vitória aqui dentro da nossa casa. Completam os jogos de ida das oitavas da Copa do Brasil, América Mineiro e Internacional no Independência, Atlético Paranaense e Botafogo na Arena da Baixada, Santos e Bahia na Vila e Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil, Daniela Esperon. Muito bom, que rodada, hein? É por isso que a gente já está com o Keynes Breves aí na ponta da linha, que está afiado de olho nessa grande rodada que vai ter agora. Só que para começar a gente precisa falar do Flamengo, do Fla-Flu, que foi... Que jogo aquele, hein, Keynes? Bom dia. Bom dia, Cristóvão. Bom dia, Rosane Pinheiro, Lucas Xavier. Acho que eles ouvintes da nossa Rios FM, né? Uma quarta-feira chuvosa em Manaus e com uma esperança de dias melhores para o torcedor flamenguista, né? Pois é, rapaz. O que você viu naquele drama de ontem, rapaz? Aquele primeiro tempo que, meu Deus do céu, e o segundo mais ainda, hein? Quem que você destaca assim naquela partida épica? Futebol. A gente foi 0-0, né, Cristóvão? Então, assim, a gente começa a perceber que, mesmo que 0-0, valeu muito a pena o torcedor do Fluminense e do Flamengo irem ao Maracanã, né? Mais de 54 mil pagantes, é o maior público da Copa do Brasil, inclusive, é bom registrar isso. Olha aí. Mas uma partida muito bacana, uma partida que, enfim, o torcedor do Flamengo começa a ver ali já o novo Flamengo de São Paulo, né? Então a gente já começa a perceber, montou uma equipe que deu pressão no primeiro tempo, o todo, foi um jogo assim, impressionante pelo ritmo que parece que o Fluminense estava acuado o tempo todo, né? Isso. Aí o Diniz tentando ali, tentando fazer um milagre, digamos assim, para tentar sair dessa pressão do Flamengo, mas o que aconteceu porque no segundo tempo, o Flamengo ainda conseguiu manter logo no início ali uma pressão, mas caiu, né? Mesmo com 1 a menos, porque o Felipe Melo foi expulso, né?
conseguiu aí segurar o placar, que pode ser que foi uma vitória para o Fluminense, mas aí a gente já tem aí sinais de uma grande partida de volta no dia 31, no Maracanã também, com certeza casa lotada. Agora sim, né? E um destaque que a gente não pode deixar passar, porque é o Gabigol com o Felipe Melo. O Felipe Melo é muito criticado por outras equipes, por ser um jogador indisciplinado, por ser covarde, enfim, vários nomes para ele, negativos, porque o Felipe Melo, ele às vezes é maldoso nas entradas. A gente já viu várias vezes sendo expulso por conta disso. E ontem ele foi expulso por conta de uma jogada com o Gabigol, mas o Gabigol, ele fez aí ontem o papel, digamos assim, de menino mal, né? Deu uma entrada no gancho, desnecessária, covardemente. Era para ter sido expulso, entendeu? Não foi expulso. O Varmengo, desculpa aí, minha amiga querida Elza, o Varmengo não viu isso. Não conseguiu, né? Foi uma coisa covarde. Ele pisou propositalmente numa das pernas do ganso, né? E outra coisa, né? Desde do jogo do Bahia, o Gabigol é capaz de ele até já fazer estágio em alguma TV, alguma emissora para ator, né? Ele sempre se envolve em confusão de mão na cara, mão no rosto, briga, e nunca é. Ontem a mesma coisa aconteceu, né? Já tinha acontecido isso também no jogo contra o Bahia, que ele conseguiu expulsar os 2 zagueiros, né, atuando bem. Mas aí... É o Gabigol, jogador chato. É chato, né? É chato. Eu tô dando o olhar X-Men pra você. Mas a análise, né, do Keynes é perfeita, é isso mesmo, gente. Tem que reconhecer. Torço pelo time, mas realmente a sua análise foi uma navalha, né? E de fato, tem que reconhecer, gente. Você está ali, né? A jogadora está no campo para fazer bonito no futebol. Bonito, dar exemplo. Exato. Assim como fez o nosso Ganso, né? Assim como fez o Marcelo. Tem que dar bom exemplo. O futebol é para isso, né, Keynes? Porque muitas crianças são fãs. E durante a partida, o próprio Gabigol mostra assim, o escudo, limpa o escudo, eu acho, assim, para mostrar que é campeão, que é não sei o quê. Pro Marcelo, né, que ele é super campeão, Libertadores, só que pro Marcelo, ele provocando o Marcelo. Só que ele esquece que o Marcelo tem pelo menos 5 títulos de Champions League, que o Gabigol não tem. Então, assim, às vezes o Gabigol, ele entra, na realidade, quando as pessoas entram em campo, você vira uma fera mesmo, né? Esquece às vezes, mas a gente tem que ter um pouco de noção e humildade, o que ele não está tendo nos últimos jogos. E a própria torcida do Flamengo aí tem parte dela tem pegado no pé dele. Mas é isso, hoje tem mais 7 jogos, meu amigo, para completar essa rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e a gente vai detalhar todas elas a partir de 1h da tarde, que aliás hoje, Cristóvão, tem um convidado especial. Um cara muito bom, né, de UFC, cara, um dos grandes nomes do UFC, Alan Guedes, que ele tem um projeto social aqui, ele visita os projetos sociais existentes em Manaus, e investe, por exemplo, ele vê aqui, tem um projeto aqui no Santo Antônio, por exemplo, ele vê ali que o Cristóvão Nonato tem rico negócio, ele chega, bora pra fora, bora pra você, aí ele vai lá no Jorge Teixeira, por exemplo, e vê uma moça, bora. Legal. É assim que funciona, e ele vai explicar isso pra gente hoje, a partir de 1h. Repete o nome dele, Alan Guedes. Alan Guedes, que inclusive deve lutar ainda esse ano no UFC. Ele é um dos destaques do peso meio leve, se não me engano. A gente vai dar todos os destaques hoje a partir de 1h da tarde. Estaremos todos ligados, Keynes. Muito bom, preciso como sempre. É isso aí. Abração. Obrigado, Keynes. Obrigada, Keynes. Breves. Vamos encerrar essa edição, né? Ou temos ainda... Temos uma última notícia, né? Tem sempre uma última notícia. Aqui nosso produtor, Lucas Xavier. Lucas Xavier traz último destaque pra gente. Vamos lá, Lucas. Quentíssima saída do forno. Só para trazendo esse destaque do nosso portal riosdenoticias.com.br, o prefeito Davi Almeida se reúne hoje com o ministro das cidades, o ministro Jander Filho. O encontro visa a busca, né, de recursos para as habitações populares. Além disso, vou trazer outros destaques que são capa do portal riosdenoticias.com.br. O Deltan Dellaiol, né, teve um mandato cassado. Ele fala de
indignação após ter o seu mandato cassado. Essa matéria é destaque no portal Rio de Notícias. Jair Bolsonaro, o ex-presidente, foi condenado pela Justiça do Amazonas a pagar R$30 mil em danos morais ao senador Omar Aziz. E uma outra reportagem especial é sobre o mês de combate à LGBTfobia. Os ativistas de Manaus falam da luta por dignidade. Esses e outros destaques você confere no portal riodenoticias.com.br. Rosalie e Cristóvão. É isso aí, hoje é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, não é isso? Isso. E assim a gente termina com o giro do nosso caríssimo Lucas Xavier. Esta edição de hoje, o Jornal da Rios, que vai ficando por aqui. Essa edição que teve um oferecimento de Águas de Manaus. Direção de Lucas Xavier, com produção e edição de Nayandra Oliveira e colaboração de Gabriel Lopes e Patrick Mota Júnior. Operações de VMix, Wallace Bryan, operação de áudio e sonoplastia do Du Gonzaga. Direção de jornalismo, Fred Lobão e direção geral de Kellen Veras Lopes. Apresentação de Rosalie Pinheiro e Cristóvão Nonato. Amanhã a gente volta a partir das 6 horas. Fica agora com o Homem do Omelete Show, Matheus Arruda. Tchau, bom dia, pessoal. Matheus. Bom dia. De segunda a sábado, 6 da manhã e aos domingos às 8 da manhã. Jornal da Rios.